E hoje existe uma discussão enorme a respeito da obrigatoriedade ou não da motivação dos atos administrativos. É claro que a questão é muito controvertida. Existem autores, como o professor José dos Santos Carvalho Filho, que entendem não haver, como regra geral, a necessidade de motivação de atos administrativos. Existem outros autores que, enfim, vão pedir a motivação só para alguma categoria de ato, ou para algumas categorias de atos. Mas, ao que parece, a doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e a doutrina da professora Di Pietro, Maria Silvia Zanella Di Pietro, a doutrina desses dois autores tem ganhado força. Esses autores vêm entendendo que a motivação deve ser a regra. Em regra, o poder público deve motivar os seus atos, demonstrar para todos o porquê daquela atuação. E, geralmente, os fundamentos que a gente encontra na doutrina para essa motivação obrigatória passam, eventualmente, pelo princípio da publicidade. É claro que são vários os fundamentos para a motivação obrigatória como regra geral. Eles citam, por exemplo, o artigo 1º da Constituição Federal, que traz o princípio democrático. Todo poder emana do povo e em nome dele será exercido. Então a motivação é obrigatória por quê? Porque com a motivação, o povo, o titular do poder, pode controlar esse poder, controle social do poder. Então o próprio princípio democrático dá a ideia de que a motivação seria obrigatória para que o povo, titular do poder, tenha acesso às razões daquele ato e possa controlar aquele ato, de alguma maneira. Controlar melhor aquele ato. Além do artigo 1º, geralmente se cita também o artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, como uma regra constitucional da onde se extrai o princípio aí da motivação obrigatória. O artigo 93, inciso 10, 93 trata do Poder Judiciário, no inciso 10 diz lá: as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas. Então a atuação administrativa dos tribunais, ela deve ser motivada. 93, inciso 10. O Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, vai dizer. E com correção, a meu ver, com exatidão, aliás, como é peculiar. Ele vai dizer o seguinte: se 93.10 pede a motivação para o ato administrativo ou para decisões administrativas do Poder Judiciário, com maior razão, deve haver essa motivação para as decisões administrativas daquele poder que normalmente toma decisões administrativas, Poder Executivo. Por que o Poder Judiciário, quando edita um ato administrativo, tem que motivar, e o Poder Executivo, quando edita um ato administrativo, também não precisa motivar? Você não poderia dar esse tratamento diferenciado para esses poderes, porque a ideia, no final das contas, é a motivação do ato, pelo ato ser um ato administrativo, ou por conta do ato ser um ato administrativo. Então não importa se é o Poder Judiciário que está escrito ali no 93.10. A regra da motivação é, nesse caso, ser estendida para os demais poderes. E o último fundamento que você poderia trazer para essa motivação é o nosso princípio da publicidade. A publicidade não quer dizer apenas publicação do ato. A publicidade dá a ideia de que você deve ter transparência na administração e mostrar para as pessoas não só a decisão que foi tomada, mas também as razões que levaram àquela decisão. A publicidade tem que ter uma interpretação ampliativa e não restritiva, mas também vai exigir a exteriorização das razões que levaram à decisão administrativa. Então a questão da motivação, ela passa invariavelmente pela publicidade, pelo princípio da publicidade, a questão da motivação. Só para fechar então a aula de hoje com o último princípio expresso, que vem lá, colocado no artigo 37, caput da Constituição, princípio da eficiência. Aqui, como acontece com a moralidade, é muito difícil você trazer um conteúdo específico para a eficiência. O que é ser eficiente? É gastar menos? É atender melhor um determinado interesse público, mesmo gastando mais? É muito difícil trazer critérios objetivos em relação à eficiência administrativa. Chega a ser tão difícil que alguns autores, por exemplo, como o professor José dos Santos Carvalho Filho, alguns autores sustentam que esse princípio da eficiência não pode gerar a invalidade ou a nulidade de um ato administrativo. Quer dizer, não poderia, por exemplo, numa visão doutrinária, o judiciário dizer: olha, executivo, esse seu ato, ele não foi eficiente.
eu acho que é mais eficiente você adotar uma outra medida. Não poderia o judiciário substituir essa valoração do executivo para dizer o que é mais eficiente ou menos eficiente, sob pena de violar a separação de poderes, vai dizer o professor José dos Santos Carvalho Filho. Agora, é claro que hoje há uma tendência em se usar os princípios no controle do ato administrativo. Acho que há uma tendência, gostemos ou não, e eu aqui até ficaria em princípio com o professor José dos Santos Carvalho Filho, mas acho que, pelo que eu vejo na jurisprudência, há uma tendência em se trazer os princípios todos como parâmetros para controlar a atividade administrativa. Então, o princípio da eficiência vai acabar sendo utilizado também como um parâmetro desse, salvo engano. Tá? Então, voltando para cá. Ainda que você tenha uma dificuldade, dá para trazer algumas noções básicas e concretas sobre a eficiência administrativa. Em primeiro lugar, o princípio da eficiência administrativa, ele não constava do texto originário da Constituição de 88. O princípio da eficiência administrativa, ele foi colocado pela emenda constitucional 19 de 98, no artigo 37. O que os defensores do princípio da eficiência pretendiam? Eles pretendiam transformar a mentalidade da administração pública. A administração pública, vou usar os termos usados na época, tá? A administração pública, até então considerada burocrática, a administração pública, entre aspas, burocrática, ela vai ceder lugar para uma nova administração, entre aspas, a chamada administração pública gerencial. Daí a passagem de uma administração pública burocrática para uma administração pública gerencial. Uma passagem de uma administração pública burocrática muito preocupada com os meios, com os instrumentos, com os procedimentos, para uma nova administração eficiente, gerencial, preocupada com os resultados, preocupada em atingir as finalidades colocadas no ordenamento jurídico. Até aí, o discurso, ele é compreensível. Tudo bem, então. Então, agora, a administração pública tem o dever de ser eficiente. Alguém duvida que ela já deveria ser eficiente desde sempre? Ninguém duvida. É que agora está colocado expressamente no texto constitucional que ela tem que ser eficiente. E agora você teria, em tese, um parâmetro para controlar essa eficiência. O 41, parágrafo 1º, traz 3 situações. 2 delas todo mundo já conhece. O servidor estatutário pode perder o seu cargo por meio de processo judicial, com sentença transitada e julgado. Processo judicial, sentença transitada e julgado. O servidor estatutário, que tem estabilidade, pode perder seu cargo. Outra situação conhecida de todos, processo administrativo com ampla defesa e contraditório. Cometeu falta grave, falta funcional, instaura processo administrativo, ampla defesa e contraditório, e se for apurada a falta, demite, servidor estável. O que me interessa não são essas 3 situações que eu citei, do 69, parágrafo 4º, nem do 41, parágrafo 1º, essas 2 primeiras situações não. O que me interessa é o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3. Sabe por quê, gente? Servidor estável hoje, ele pode ser demitido, perde a estabilidade, pode ser demitido por insuficiência de desempenho. Leia-se, por ineficiência. Vai ter a chamada avaliação periódica de desempenho. Avaliação periódica de desempenho. Periodicamente o servidor vai ser avaliado. Se chegar à conclusão de que ele está ineficiente, que ele não está atendendo às expectativas, manda embora, demite. Olha a eficiência administrativa como vamos colocar assim, como um condicionador e como um facilitador para a demissão de um servidor estável. Ah, mas isso acontece hoje na prática? Por enquanto não, tá, gente? Porque o 41, parágrafo 1º, inciso 3, remete essa matéria à lei complementar. Então ainda não temos a lei complementar definindo esses casos de avaliação periódica de desempenho. Mas já é o quê? Já é uma norma que a Constituição Federal traz, em que se fala expressamente de eficiência administrativa e traz consequências importantes, que é a demissão do servidor estável. A eficiência, então, como parâmetro para a demissão. Tá bom? Obrigado, gente, pela presença hoje, por prestigiar aqui o programa. Na próxima aula, nós vamos continuar tratando dos princípios do direito administrativo. Espero vocês na próxima aula. Queria dar, então, desejar boa sorte a todos na vida pessoal e profissional e até o próximo encontro.